Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, que nós vamos fazer uma revisão de tudo que nós estudamos durante esse período, para refrescar e relembrar a memória de vocês, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Você sempre procura um lugar calmo, ventilado, arejado, iluminado, para que você possa se concentrar na nossa aula de hoje, certo? Sempre perto de vocês esteja com lápis, borracha, apontador, seu material escolar, para que você não possa ficar disperso para sair para buscar. E com vocês, o livro de vocês, o caderno para vocês fazerem anotações e a atividade de reforço. Hoje eu gostaria que vocês pegassem o livro de matemática de vocês e acompanhar, junto com a tia, os conteúdos que nós já vimos. Ou pegar o caderninho, colocar os tópicos e escrever o que chamarem mais atenção em vocês no que a tia for falar, tá bom, meus amores? Nós vamos fazer uma revisão de matemática. Os tópicos da nossa revisão, que nós estudamos durante esse período, foi tipo de fração, comparação de fração, fração de uma quantidade, operações de fração com adição, subtração, multiplicação e divisão, números decimais com operações com adição, subtração, divisão e multiplicação, as 4 operações, e multiplicação e divisão com números decimais por 10, 100 e 1000. Esse foi o conteúdo que nós estudamos no decorrer desses meses. A tia vai relembrar cada tópicozinho desse para refrescar a memória de vocês. Se ficou alguma dúvida ainda, vocês vão tirar elas agora, tá bom, meu amor? Nós vamos falar agora, sobre os tipos de frações. As frações, você sabe que ela é uma parte de um inteiro. E as frações, elas são subdivididas. Que tem a fração própria. O que é a fração própria, tia? É quando o numerador é menor que o denominador. Ou seja, representa um número menor que um inteiro. Mas, tia, me diga o que é o numerador. Quando você pega uma fração, a fração, o numerador, é o número que fica em cima, que é a parte que vai ser tomada. O denominador é o número que fica embaixo, que é a parte que o inteiro vai ser dividido. Então, o numerador é o número que fica em cima, o número superior, que ele é o número que vai ser tomado. E o denominador é o número que fica na parte inferior, é a parte que o inteiro vai ser dividido. Eu tenho uma barra de chocolate. Eu quero dividir essa barra de chocolate em 12 pedaços. Então, esses 12 pedaços que você vai dividir, ele é denominado como denominador. Aí você vai comer 4 pedacinhos desses 12 que você comeu. Esses 4 pedacinhos que você comeu é chamado de numerador. Quando eu vou transformar isso em uma fração, eu vou colocar 4, que foi a parte que eu comi, no número superior, e 12, que foi a parte que eu dividi, que é o denominador. Então, essa fração se dominou 4 dozeavos. Entenderam, né? Então, as frações, elas se subdividem. Tem a fração própria, a imprópria, a aparente e a mista. O que são frações próprias? É quando o numerador, ele é menor do que o denominador. A tia botou um exemplo aqui, 2 sétimos. 2 não é menor do que 7? 5 nonos. 5 é menor do que 7. Então, toda vez que você olhar uma fração, que o numerador ele for menor do que o denominador, essa fração ela é própria. Já as frações impróprias, o numerador ele é maior do que o denominador. Quando você olhar uma fração e o seu numerador, que é a parte que vai ser comida, ele for maior do que o denominador, é uma fração imprópria. Quando é que a fração ela é aparente, tia? São frações que o numerador é múltiplo ao denominador, que eles são múltiplos, que eu posso fazer a divisão e ele tem um resultado, que o resultado dele ele é múltiplo tanto do numerador como do denominador. Ou represente um número inteiro. Como, tia? 6 terços. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, 4 oitavos.
ou 8 quarto-avo, 4 oitavo. 4 dividido por 2 vai dar 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. Quando eles são múltiplos, certo? Ou quando ele vier um inteiro, 2 sobre 2, 4 sobre 4, 5 sobre quinto. Então, quando a fração ela tiver o numerador e o denominador igual, ou o numerador e o denominador eles são múltiplos, ele é uma fração aparente. Quando é que a fração é mística, tia? É constituída por uma parte inteira, quando a fração ela tem uma parte inteira e outra parte fracionária. 1 inteiro e 2 sextos. Quando eu tenho uma parte inteira e a outra fracionária, essa fração é chamada de fração mista. Outros tipos de frações são aquelas equivalentes às irredutíveis, que a gente estudou. Quando é que a fração é equivalente? Quando eu posso fazer a multiplicação tanto do numerador como do denominador pelo mesmo número e eu vou transformando ela equivalente, certo? Irredutível é quando eu não posso mais dividir essa fração, certo? Quando eu vou fazendo as equivalentes e ela chega no momento que eu não posso fazer uma divisão. Podemos comparar frações utilizando a representação numérica através de algumas técnicas e propriedades. Isso aqui nós já estamos falando sobre como a gente vai comparar uma fração, certo? Quando os denominadores eles são iguais, você repete o denominador e a gente vai olhar para o numerador. Quando a gente vai comparar uma fração que os denominadores eles são iguais, a gente vai olhar para o numerador. Né? A tia botou um exemplo aqui para vocês, 2 quintos e 4 quintos. Então, eles são iguais, os denominadores, não é isso? Eu repito o denominador e eu vou olhar para o numerador. Qual é a fração maior? O 4 ou 2? O 4. Então, 4 quintos, ela é maior do que 2 quintos, certo? Também tem um processo quando os denominadores são diferentes. Devemos realizar as operações no intuito dos denominadores se tornarem iguais. Como é que eu faço? Eu vou tirar o MMC de um denominador e outro e vou colocar o denominador igual para mim fazer a aplicação da primeira situação, certo? A tia botou aqui um exemplo para vocês. 5 sextos e 8 terços. A fração dada possui denominadores 6 e o 3, respectivamente. Vamos multiplicar os membros da primeira equação por 3 e multiplicar o membro da segunda equação por 6. Então, eu vou pegar 5 sextos e vou multiplicar ele por 3. Eu vou multiplicar o 5 por 3 e o 6 por 3. Eu vou inverter, certo? Eu vou fazer como se fosse cruz-credo. Eu vou fazer um joguinho, uma regrinha de 3, certo? Que a regrinha de 3, eu coloco uma cruz em cima dele e faço a multiplicação. Então, eu fiz a regrinha de 3 aí. 5 vezes 3 dá 15 e 6 vezes 3 dá 18. Eu igualei, ó. Se você observar, 8 vezes 6 dá 48. E 3 vezes 6 dá 18. Eu igualei os denominadores. Igualando os denominadores, agora eu vou olhar. 48, ele é maior do que 15. Então, qual foi a fração que deu 48? A 8 terços. Então, o 8 terços, ele é maior do que 5 sextos. Entenderam? A tia botou outro exemplo para vocês anotarem e olharem. Observe que multiplicamos a primeira equação pelo denominador da segunda equação e os membros da segunda equação pelo denominador da primeira. Há operações com frações. A gente agora vamos trabalhar com as frações e as suas operações, sendo adição, subtração, multiplicação e divisão.
As frações podem ser somadas, subtraídas, multiplicadas e divididas. A adição e subtração de fração é feita somando-se ou subtraindo os numeradores conforme a operação. Quando os denominadores eles forem iguais, mantém o denominador e faz a soma ou a subtração dos numeradores. Lembrando, denominadores iguais, mantém-se o denominador normal e faz a operação com os numeradores, seja ela adição ou subtração. Lembra-se que nas frações o termo superior é o numerador e o inferior é o denominador. Tia, mas quando as frações elas forem diferentes, a gente vai igualar a fração. Fazendo como, tia? Fazendo o MMC. Quando eu encontro o MMC, eu igualo a fração e depois eu faço aquela regrinha que a tia explicou. Denominador igual, soma ou subtrai os numeradores. A tia botou um exemplo aí para vocês de denominadores iguais e de denominadores diferentes. Usando o denominador igual, 8 quartos mais 2 quartos. O que foi que a tia fez? Ela repetiu o denominador porque são iguais e fez a soma dos numeradores. 8 mais 2, 10. Da mesma forma, a tia fez com a subtração. Subtrações, os números estão iguais, os denominadores. A tia igualou, deixou o denominador e fez a subtração com os numeradores. 82 menos 65 dá 17. Quando os denominadores são diferentes, a gente tem que igualar, como a tia falou. 5 quartos mais 3 sextos. Como é que a tia fez? Eu faço o MMC de 4 e 6. Eu procuro o mínimo múltiplo comum entre eles. Eu encontrei 12. Então, 12 dividido por 4 vai dar 3. 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Ai, tia, mas por que ficou 20 mais 6? Vamos lá. Eu encontrei o 12, né? 20 mais 6 dá 26. A multiplicação e divisão de fração são operações que, respectivamente, simplificam a soma de um número. A soma de numeradores representando as partes de um todo, ou seja, de um número inteiro. Elas podem ser feitas mediante a utilização de suas regras. É importante lembrar que as frações, o termo superior é chamado de numerador, enquanto o inferior é chamado de denominador. Como é que eu faço a multiplicação de fração, tia Daniela? Eu só multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. É a mais fácil, né? Tia, para vocês é bem mais fácil. Mas para saber isso, tia, eu preciso saber da tabuada, tanto de adição, como de subtração, como de multiplicação, como de divisão. Para fazer uma multiplicação de fração, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. 6 vezes 5, 30. 3 vezes 5, 15. Eu multipliquei denominador com denominador, numerador com numerador. Divisão de fração. A divisão de fração, a regra é a seguinte. O numerador da primeira fração multiplica o denominador da segunda. Como é que eu faço, tia, na divisão? Eu repito a primeira operação, a primeira fração, inverto a segunda, certo? Aí é 10 quinto dividido por 2 oitavos. É igual, eu repito a primeira fração, repeti a primeira fração, eu inverto a segunda fração. Como foi que a tia inverteu? Não é 2 oitavos? Eu inverti, fica 8 meio. Não é isso? Fica 8 sobre 2. Então, eu inverti. Quando eu inverto, aí eu faço a multiplicação. Novamente, repetindo. Numa divisão, numa multiplicação, você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador.
Na divisão, como é que você faz? Repete a primeira fração, inverte a segunda e multiplica, certo? Numa divisão de fração, quando você for fazer uma operação, você repete a primeira fração, inverte a segunda e multiplica. 10 vezes 8, 80. 5 vezes 2, 10. 80 dividido por 10 vai dar 8. Da mesma forma, a tia botou outra fração. 8 quinto dividido por 2 quinto. Como é que a tia faz? Eu inverto a segunda fração para me multiplicar. 8 vezes 5, 40. 5 vezes 2, 10. Eu, fazendo a divisão de 40 dividido por 10, eu encontrei o resultado 4. Nós vamos relembrar agora sobre os números fracionários, e que é números decimais. Números decimais são os números que não são inteiros, e eles podem basicamente ser representados por números com vírgula. Números fracionários, eles não são, números decimais, eles não são números inteiros, certo? E eles podem ser basicamente representados só pela vírgula. Para você entender exatamente o que são números decimais, vamos fazer uma retomada aqui das aulas anteriores. Temos os números inteiros, aqueles que conhecemos, 1, 2, 3, 4, 5, e os números inteiros negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Os números inteiros, eles podem ser negativos e como podem ser positivos. Depois da gente visualizar isso, nós temos o conjunto dos números racionais. Esses números racionais são esses números negativos e os números positivos. Faz parte desse conjunto todo número que puder ser escrito na forma de fração, certo? Todo número que pode ser escrito na forma de fração, ele é chamado de números racionais. Se você pega o número 2/3, você vai notar que dá para escrever ele na forma de fração, o que torna-se um número racional. É mais importante de tudo é que o número equivale a 0,666. Como é que eu faço, tia? Eu faço a multiplicação 2 dividido por 3 para mim encontrar esse resultado, certo? Adição e subtração de um número decimal. Para realizar a soma de uma subtração e a soma ou a subtração de números decimais, basta seguir essas regras. Primeiro você vai fazer o número de casas decimais, certo? Primeiro você iguala as casas decimais, em seguida coloque a vírgula debaixo de vírgula e depois você faz a soma ou a subtração. Primeira coisa que você vai olhar o número. Você coloca o número de casas decimais. Depois você coloca a vírgula. Vírgula tem que ficar embaixo de vírgula, certo? Depois que o número estão colocados nas casas decimais, vírgula está embaixo de vírgula, que você vai poder. Ai, tia, mas eu tenho um número que é só 12,5 e o outro tem a mais. Eu botando a vírgula fica mais. O que é que eu vou fazer? Você vai acrescentar o 0, tá certo? Toda vez que o número tiver casas decimais a mais que o outro não tem, você acrescenta o 0. Mas lembrando que vírgula tem que estar embaixo de vírgula. Numa multiplicação de números decimais, como é que eu faço, tia? Para realizar essa multiplicação de 2 ou mais números decimais, basta você seguir essas regras. Multiplica-se o numerador, você multiplica normalmente, certo? A operação. Em seguida, dá-se ao produto o número de casas decimais igual à soma das casas decimais dos fatores. Como é que eu vou fazer isso, tia? Pronto. Você vai fazer a soma, a multiplicação normal. Multipliquei. Você vai colocar... Não tem 3,75? Você vai botar como se fosse 375 vezes 29, ok? Você esquece as vírgulas. Aí você vai contar. Na primeira, eu tenho duas casas decimal. Na segunda, eu tenho uma casa decimal, ok? Então, 2, quando eu conto o total de casa decimal que eu tenho no primeiro produto
e no segundo produto, quando eu vou colocar a vírgula no resultado da multiplicação, eu faço a soma das casas decimais que tem na operação para mim colocar a vírgula, certo? Eu encontrei 3.375 e 750. Encontrei o resultado 10.975. Ai, tia, mas por que a vírgula está aí? Vamos lá. Na primeira fator, você tem quantas casas decimal para chegar na vírgula? 2 casas decimal. Na segunda fator, você tem quantas vírgulas? 1 vírgula. Eu vou somar 2 casas decimal mais 1 casa decimal. Eu encontrei 3 casas decimal. Aí eu conto 1 casa, 2 casas, 3 casas. Coloco a vírgula. Entenderam? Muito bem. Divisão de números decimais, precisamos verificar se o número tem a mesma quantidade de casa decimal. Caso contrário, você vai ter que acrescentar o 0. Se o número ele não tiver o mesmo número de casa decimal, você vai ter que acrescentar o 0. Se dividirmos o número inteiro por um número decimal, temos que transformar esse número inteiro em decimal ou se tiver vice-versa, certo? Você faz ao contrário. Quando eu tenho uma multiplicação por potência de 10, 100 mil, como é que eu faço, tia? Eu desloco a vírgula para a direita, 1, 2, 3 casas decimais. De acordo, se for por 10, 1 casa decimal para a direita. Se for por 100, 2 casas decimal para a direita. Se for por 1000, 3 casas decimal para a direita. Certo? Você vai olhar o número. Se for por 10, eu vou olhar se a vírgula está aqui. Eu vou olhar, é por 10? Pulo 1 casa, taca a vírgula. Se for por 100, são 2 casas, conta o número, conta as 2 casas, bota a vírgula. Se for por 1000, conta 3 casas para a direita. Multiplicação é para a direita, certo? Você faz a multiplicação normal e desloca a vírgula a quantidade de casa que pedir. 10, uma casa, 100, 2 casas, 1000, 3 casas para a direita. Já na divisão de potência 10, 100 mil, você faz a divisão normal, só que você vai deslocar a vírgula. Na multiplicação você não deslocou para a direita, na divisão você vai deslocar para a esquerda. Se for por 10, 1 casa decimal para a esquerda. Se for por 100, 2 casas decimal para a esquerda. Se for por 1000, 3 casas decimal para a esquerda. Certo, gente? Na multiplicação você desloca a vírgula para a direita, na divisão você desloca a vírgula para a esquerda. Querendo rever nossa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Reveja quantas vezes vocês quiserem, certo, meus amores? Relembrem, dê uma olhada no livro, faça as atividades, faça as revisões, para que você possa ter um bom resultado nas suas avaliações. Então, um beijo, até a próxima aula.